você mesmo falou, você é um político de centro-direita. Isso. Eu tive algumas escolhas na penúltima eleição, né, que foi a eleição presidencial. Eu tive algumas escolhas que eu fiquei taxado por algumas pessoas como alguém de esquerda. De novo, acho que se você é de esquerda, se você é de direita, você tem que seguir aquilo que você se sente bem. Mas taxavam como de esquerda. E a esquerda sempre me taxou como de direita, É porque, na né? realidade, Mas assim como você, eu falo isso porque eu estou tendo essa oportunidade de você estar aqui. Nós somos de centro-direita. sempre fomos. Porque quando houve, não sei se lembra, quando o Zé Carlos era vivo, o, o Brizola era vivo ainda, né? Sim, E a gente, eu me lembro assim, uma das últimas reuniões que a gente teve com o Brizola, a gente, porque quando dividiu o PTB com PDT, o PDT virou esquerda sim, era um e partido de o, esquerda. e o PTB virou de direita, Sim, né, que sempre foi um partido de direita. Tanto que se sim. você vê toda a conduta do PTB desde até ele acabar, Desde a refundação. a refundação foi uma postura de direita. Então, quando falam, por exemplo, que você é um cara de esquerda, eu dou risada, né, cara? Porque, E eu, porra, você então. sempre foi a favor do livre comércio, sempre foi a favor da Nós industrialização, sempre... ganhamos aquela. Nós ganhamos, porque eu falo, porque a gente batalhou muito aquilo, que foi aquela. Não é. Como é que fala? Popular lá, não foi votação popular, que foi o. Diretas já. Não. Não, da questão do armamento. Ah, é verdade, é verdade. A questão do armamento, nós fizemos vídeo para o partido, a gente participou a nível de Brasil. Foi, foi. Ganhamos e não foi. E aquilo engavetaram. Engavetaram, é verdade. Agora me fugiu a palavra, Era a que lei era do o. armamento. Que, Isso, mas tinha uma palavra que era muito usada, assim. não me lembro, mas é muita coisa. E daí o pessoal acha graça quando, de novo, cara, eu tenho muitos amigos na esquerda. Eu me dou bem com a esquerda. Eu também. Mas eu não concordo com muita coisa da esquerda. Sim. Eu também não concordo com a extrema direita. É. Mas, volto a dizer, somos de centro-direita. Dito isso, Nivaldo, por que eu estou falando tudo isso? Pelo teu conhecimento, tua expertise. Por que que a esquerda caiu tanto no Paraná? Por que eu falo isso? Nivaldo, 2004, a contragosto, nós fizemos uma aliança, na época que nós éramos PTB, fizemos uma aliança com o PT, porque era um partido em franco crescimento no Paraná. A esquerda, em 2004, ela estava em ascensão no Paraná. E hoje é sempre bom a gente lembrar o pessoal aí que o Lula não fez 1% a mais de voto, com tudo que o Bolsonaro fez. Mas você vai conversar, não falo, volto a dizer, temos bons deputados de esquerda, bons vereadores, bons articuladores de esquerda. Mas tem uma parte ali da esquerda que acha que o Lula ganhou com 99%. É. E tá aí o resultado. Então, assim, na tua visão, o que aconteceu com a esquerda para ter descambado desse jeito? Putz, rapaz, eu vou falar pra você, eu não queria falar disso, né? Mas Velho, mas eu vou falar, eu vou falar. Não, eu não fujo da raia, né? Eu vou falar. O que acontece foi o seguinte: a esquerda aqui no Paraná sempre foi muito fraca, sempre foi muito pequena. Então, não sei se você lembra o que aconteceu. O Zé do Banco, Zé Eduardo Vieira, era o presidente nacional do PTB. sim, senador, Senador, ministro, ministro, tudo, do Fernando Henrique e tudo. isso, Nós fizemos um trabalho para que o Zé Carlos Martinez virasse o presidente nacional para o PTB. Qual que era o nosso projeto? Nós tínhamos um projeto de país. Nós queríamos sim, ter um presidente da República do PTB. Nós sim, queríamos porque nós tínhamos uma bancada muito grande, sim, tanto no Senado quanto na Câmara, e a gente queria ampliar isso, porque nós tínhamos condições políticas para isso, né? E em 2002, que o Lula ganhou a primeira eleição, que eu não me lembro isso, mais. Não, 2002. foi 90 foi 2000? 2002. Foi 2002, né? 2000 foi a campanha do Taniguchi em Curitiba, que a gente estava com o Taniguchi. O Taniguchi ia perder a eleição, aonde o PTB daí falou: a gente vai com vocês, mas nós queremos a vice. E foi dada a vice para o Beto Richa. Beto Richa, é isso mesmo. Você estava na coordenação geral de campanha, eu estava na coordenação geral de juventude da campanha. Você sabia que eu que dei a ideia, né, do Beto Richa, né? Eu que Você falei, vê. traz ele para. Vamos trazer o filho do Zé Richa, que é um cara ajeitado e tal. E ele virou vice-prefeito. Mas voltando ali, aqui, 2002 foi o Lula. 2002 foi o Lula. Então, qual que era o nosso projeto? O nosso projeto era, nós apoiamos nesse momento ali o Lula para ele ser o presidente da República. O Zé Carlos. No segundo turno.
Vamos lembrar bem, pessoal. Porque no primeiro turno nós estávamos com o Nós Ciro coordenamos a campanha do Ciro Gomes, Isso. montamos toda a estrutura com o PDT, que na época ele era do PDT. ainda até hoje. O PTB, Foi junto. o PTB fez fizemos em Pindamonhangaba a convenção nacional. Isso mesmo. Você ajudou a levar gente do país inteiro, já não foi articulação a nível de Paraná. Sim. Daí no segundo turno, isso a gente tem que lembrar, o PT veio falar com o Zé Carlos, Isso mesmo. Né, e falou, sem vocês a gente não ganha eleição. Isso. E daí qual que é o nosso projeto? Nosso projeto é apoiamos o Lula no segundo turno, e o Zé Carlos seria o presidente da Câmara, viria como vice no segundo mandato. Isso, estava tudo programado. E no terceiro mandato ele seria o presidente da República. Uhum. Então, esse era o nosso projeto. Naquela época não tinha direita e esquerda, né? Não tinha essa coisa. E nós tínhamos aquela ilusão de que o PT faria Tanto que o primeiro mandato do Lula, todo mundo lembra, foi um mandato maravilhoso. Nós tínhamos o Maris Guia, que era o ministro do Turismo, nós tínhamos o Fábio, se não me engano, que era o presidente da Embratur, nós tínhamos Correio, vários órgãos ligados ao PTB. Nós tínhamos aqui o Xerox, o Xerox e o Vinícius aqui na... Hoje, ministro militar era ministro da articulação, na época ele era do PTB. O Zé Múcio era deputado federal. Sim. Era deputado federal pelo PTB e tal. E aí, só que o Zé Carlos morreu no meio do caminho. Exatamente. E o nosso projeto foi embora. Daí indicamos o Roberto Jefferson como presidente do partido. Ele denunciou o mensalão, na época eu era secretário, foi uma confusão. Nossa senhora, minha vida foi fácil naquela época. E aí denunciou o mensalão, continuou o embate voltou o embate contra a esquerda, né? E toda a história que você conhece. Bom, então, esse momento lá em 2002 foi um momento que nós tínhamos um projeto para o país. Nós queríamos fortalecer o país e fazer as coisas. Eu me lembro quando se fala hoje em IPVA, o Zé Carlos tinha um projeto para acabar com o IPVA na época. Né? Então, nós tínhamos um projeto para a economia muito bom, né? Só que acabou acontecendo a falência dele falecer, né? E daí mudou toda a história. O Flávio Martinez presidiu o partido ali, me lembro se por 2 anos, 3 anos, fez um trabalho maravilhoso na época e acabou devolvendo para o Roberto, e o Roberto traiu todos os amigos e transformou o PTB, tirou de 56 deputados, 59, 56, não me lembro mais, que nós tínhamos, e diminuiu para 1 deputado. Né? Então, cometeu alguns equívocos. Né? Mas é uma época... Qual que era a primeira pergunta que eu esqueci ali, que você falou, que foi falar do Zé? Por que Por que a esquerda está tão esquerda fraca no Estado? Daí, então, o que aconteceu? Essa esquerda, ela já era fraca, ela cresceu na hora em que a gente... Eu vou só dar uma pausa em você aqui, para o pessoal... Assim, pessoal, vocês que estão assistindo, tem uns comentários, estou colocando na tela. Aí uma pessoa aqui falou que o melhor do Pode-Papo é o apresentador. Ela não está desfazendo do Nivaldo. É uma pessoa muito amiga minha, gosta muito de mim, que daí o pessoal vai pensar, tá criticando o Nivaldo. De jeito nenhum, tá, pessoal? É que ela elogiou eu, mas porque é uma pessoa ligada à minha pessoa. Entendi. Senão o pessoal vai ver, já vão começar a falar, o que você está falando do Nivaldo? O pessoal já vai te defender. Entendi. Ela não criticou o Nivaldo, ela só elogiou porque ela está elogiando a minha pessoa. Pode continuar, Nivaldo. Então, o que aconteceu dessa esquerda foi isso. Porque o que aconteceu? Misturou a nossa direita com aquela esquerda. Quando nós saímos fora disso, que nós voltamos para a nossa direita... Voltamos para o ninho. A Gleisi Hoffmann nunca teria sido senadora da República se não fosse a gente. Sabe? Isso não tem a mínima dúvida, porque eles não tinham capilaridade no Estado para fazer isso. E essa eleição de Senado que foi dando recall, e ela sempre faz esses 200 mil votos que ela faz aí, que aí é o orgânico mesmo da própria esquerda, que centraliza nela ali. Mas nós fizemos um trabalho lá atrás. Então a esquerda sempre foi pequenininha. E o paranaense sempre foi de direita. Hoje eu fiz uma pesquisa, li uma pesquisa que o Wilson Pickler fez para a Prefeitura de Curitiba, onde ele colocou a direita e a esquerda. 65% do curitibano é de direita e 75% do paranaense é de direita. Então o espaço da esquerda é muito pequeno, né? Nivaldo, a gente viu isso, volto lá atrás, quando a gente viajava o Paraná, quando eu viajei com você no Paraná.
não existe eu não sei o que acontece, não vou, mas a esquerda não conseguiu ganhar o paranaense. É porque a pauta do paranaense é a família, é o trabalho, é o desenvolvimento. Então, as pautas de esquerda não combinam com a cara do paranaense, principalmente do interior. As pessoas, esses dias, um amigo meu, sem criticar, né, Claro, o claro. Rafael Greca, em hipótese alguma, né, mas um amigo meu falou assim: o Rafael Greca no interior não empaca. Não empaca. Por quê? Porque o interior é muito conservador. Sim, O interior não aceita sim, as coisas diferentes do que é a família, do que sim. é as Eu coisas. sou do Vale do Ivaí e lá é desse jeito, É. né? Eu Grande conheço papinho, né? bem. Pô, tá bem o papinho? O papinho tá ótimo.